Mochileiros. É difícil imaginar que campos como este já estiveram banhados de sangue e com o cheiro da morte. Famílias e amigos foram divididos amargamente pelo conflito. Dos tiros de abertura no Forte Sumter à rendição em Appomattox, 3 milhões de civis lutaram durante 4 anos ao longo de 10 mil campos de batalha. Mais de 600 mil homens, muitos deles ainda adolescentes, morreram lutando. De 1861 a 1865, essa foi a guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Guerra Civil Americana. Durante este programa, Justine Shapiro e eu iremos viajar pelos principais pontos da Guerra Civil Americana, explorando a região do conflito pelos direitos entre a União e os Estados, que acabou em uma luta pelo significado da liberdade nos Estados Unidos. Em 1860, havia 33 estados no país, dos quais 13 se tornaram estados confederados. Mas foi em meia dúzia deles, na costa leste, que foram testemunhadas algumas das cenas mais sangrentas da Guerra Civil. Nossa viagem nos leva a alguns dos principais locais da Guerra Civil, incluindo Charleston, Harper's Ferry, Fort Sumter e Richmond. Então, eu e a Justine visitamos os campos de batalha de Manassas e Gettysburg, antes de encerrarmos nossa viagem a Appomattox, onde os 4 anos desta guerra sangrenta finalmente chegaram ao fim. A Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. No verão de 1860, a nação estava dividida em um conflito pelos direitos dos estados do Norte e do Sul, e basicamente pela liberdade nos Estados Unidos. Referiam-se ao Norte como unionistas ou federalistas e ao Sul como confederados. Embora a guerra tivesse sido iniciada por diversos motivos, a causa mais importante era a escravidão. No norte, eles eram contra ela e eles achavam que o sul, o reino do algodão, devia libertar seus escravos. No século XIX, os estados do norte estavam se tornando cada vez mais industrializados. O trabalho manual estava sendo substituído pelas máquinas. A escravidão estava acabando. Entretanto, os estados do sul contavam com a escravidão para sustentar sua economia, que se baseava em culturas lucrativas como tabaco e algodão. A escravidão era a espinha dorsal do funcionamento das fazendas do sul e da vida da agricultura. E, apesar da agitação do norte contra a escravidão, o sul se recusava a admitir a possibilidade de mudar seu estilo de vida. Muitas fortunas e casas graciosas anteriores à guerra foram construídas a partir disso. Estou parada no meio de uma plantação de algodão. E embora hoje em dia esse material seja colhido por máquinas, houve uma época em que ele era todo colhido à mão. Você pode visitar muitos locais de plantações dos séculos 18 e 19 por todo o sul. Uma das mais esplêndidas era Middleton Place, na Carolina do Sul. Construída pela família Middleton, eles copiaram os estilos que estavam em voga na Europa do século 18. Mas a vida nas plantações não era feita só de flores e caça-raposa. Era o trabalho escravo que criava os jardins, que construía a casa, que trabalhava nos campos de arroz, e os escravos eram essenciais para se manter a plantação viva. A vida nesta plantação era difícil. Menos de 4 a cada 100 de nós chegavam aos 60 anos. Havia morte e doenças por toda a parte. Eu perdi minha filha. E, acima de tudo, Nosso Senhor podia nos vender para outras plantações, sem nem mesmo falar conosco. Um dia, minha esposa foi vendida. No dia seguinte, meus filhos foram vendidos. Tudo que ele queria que a gente fizesse era trabalhar, trabalhar, trabalhar.
As pessoas brancas não nos tratavam com respeito. Não nos tratavam com dignidade. Eles nos viam como animais. Os atores que estão trabalhando aqui hoje estão recriando as vidas de alguns de seus ancestrais. Eu me encontrei com a historiadora Cheryl Murray, que traçou a árvore genealógica de sua família até esta plantação. A vida cotidiana era realmente penosa nas plantações. O esquema de trabalho se baseava em um sistema de tarefas. E isso significava que você recebia incumbência de um determinado trabalho a cada dia e você tinha de fazê-lo. Se você olhar em volta deste pequeno campo de arroz, quem cuidaria dele seria uma criança. Ele tem quase 1000 metros quadrados. Um adulto poderia ficar encarregado de até meio hectare por dia para trabalhar. Por dia? Por dia. Eles trabalhavam do nascer ao pôr do sol. E se você não tivesse acabado seu trabalho até o pôr do sol, então você trabalharia noite adentro. Não dava para falar, eu tô cansada, eu vou para casa. Não havia nada disso, porque, eu repito, a plantação de arroz era o cultivo comercial desta plantação. Era como eles ganhavam dinheiro. Era o ouro deles. Era o ouro deles. Os estados do sul estavam determinados a manter seus escravos, mas o novo presidente eleito, Abraham Lincoln, se opunha profundamente às suas práticas desumanas. Uma vez eu escrevi: como nação, nós começamos declarando que todos os homens são criados iguais. Agora, nós praticamente dizemos que todos os homens são criados iguais, menos os negros. Daqui a pouco, vamos ler que todos os homens são criados iguais, menos os negros, os estrangeiros e os católicos. Eu detestava a escravidão e acreditava que todo homem deveria ter o direito de ascender até onde seu talento o levasse. Assim como eu fiz. O presidente Lincoln estava usando a política para acabar com a escravidão. Mas 2 anos antes que ele fosse eleito, o famoso abolicionista americano John Brown pretendeu libertar os escravos pelo uso da força. Foi em Harper's Ferry, na selvagem e maravilhosa Virgínia Ocidental, que ocorreu um episódio que provocou o começo da guerra. Era o ano de 1859, e foi aqui que John Brown, apoiado pelo dinheiro e as armas de outros abolicionistas, marchou com 20 homens para dentro da cidade, incluindo escravos e 3 de seus próprios filhos, para desativar Harper's Ferry, um depósito de armas americano. Situada entre os rios Shenandoah e Potomac, Harper's Ferry mudou pouco desde a Guerra Civil, quando viviam 3.000 pessoas nesta linda cidade. Hoje o centro de Harpers tem apenas 400 habitantes e foi declarado Parque Histórico Nacional em 1986. Há aqui até um museu de cera dedicado à vida de John Brown. Ele tem 87 figuras de cera que contam a história de seu ódio pela escravidão e de seu levante fracassado. Como pai de 20 crianças, eu fui um fracasso em muitas coisas que fiz na vida. E se essa for a vontade de Deus, que assim seja. Minha cruzada contra a escravidão começou cedo, quando pretendi libertar os que estivessem em cativeiro e não apenas uns poucos. Em 24 de maio de 1856, eu e vários filhos sequestramos alguns advogados a favor da escravidão e os matamos. Eu sempre acreditei que as palavras não eram tão eficazes quanto uma boa espada na causa da justiça. John Brown era fanaticamente contrário à escravidão. Esta aqui é uma cena que o descreve armando o ataque a Harper's Ferry. Você pode ver que ele pretendia roubar as armas e dá-las a 8 escravos fugitivos para que se protegessem enquanto buscavam refúgio nas montanhas da Virgínia Ocidental. O ataque a Harper's Ferry não correu bem. John Brown e seu pequeno grupo de homens conseguiram manter reféns no corpo de bombeiros por 46 horas até que os fuzileiros americanos fossem chamados. Brown foi julgado, condenado e sentenciado à morte. E eu sinto muito, senhor. Uma coisa é incontestável. Ele morreu por algo em que ele realmente acreditava, que era a libertação dos escravos. E para mim, é uma morte nobre. Este é o pátio dos carros onde John Brown foi capturado e o único prédio que permaneceu.
A importância deste evento foi ter assustado os sulistas e tê-los feito pensar na possibilidade de levantes abolicionistas. Isso os estimulou a criar milícias e, no final, a se separar dos estados do norte. Esse foi o momento central. Old John Brown's body lies a mouldering in the grave, while weep the sons of bondage whom he ventured all to save. But though Existe até uma canção sobre o famoso abolicionista que as tropas transformaram em música de batalha da República enquanto marchavam para a guerra. glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Eu não gosto da forma como ele tentou defender a causa com violência. Boas pessoas a favor da escravidão bateram na porta dele e ele esfaqueou, surrou até a morte. Violência gera violência e não é a forma certa de fazer isso. John Brown disse que a escravidão era um pecado e ninguém pode negar que fosse. Disse que iria purificar esta terra com sangue e purificou. E Abraham Lincoln pegou isso e terminou o serviço. E os Estados Unidos são um lugar melhor por causa disso. Eu acho que ele era um terrorista e que agia com violência. Isso era um terrorismo, ele achando que era por uma boa causa ou não. Eu adoro John Brown. Ele lutou pela liberdade. Ele acreditava na liberdade dos escravos e lutou por eles. Ótimo. Então o júri ainda não resolveu se ele era mais um defensor da liberdade ou um terrorista. Mas Harper's Ferry serviu para acordar o Sul. E quando Lincoln foi eleito em 1861, o Sul resolveu se separar. Aí começou o problema, né? His truth is marching on. De lancha, de trem, de teleférico, Fantástico! de balsa. Com o presidente Lincoln recém-eleito se posicionando contra a escravatura, a Carolina do Sul foi o primeiro estado a se separar da União. Ela foi imitada por 10 outros estados, entre eles o Mississippi, o Tennessee e a Geórgia, que se uniram para formar a Confederação do Sul. Enquanto Lincoln assumia o gabinete em Washington, os estados do Sul estavam elegendo seu próprio líder. A Richmond moderna é a capital da Virgínia. A Richmond de antigamente era a capital de um país totalmente diferente. Os Estados Confederados da América. E Jefferson Davis se tornou seu primeiro e único presidente. Esta era a mansão do seu governo, a Casa Branca Confederada. Eu era considerado indiferente por alguns e era acusado de ter sangue frio por algumas pessoas que eu não gostava. Entretanto, eu adorava uma discussão inflamada sobre os direitos dos Estados do Sul e a expansão da escravidão por seus territórios. Eu não era a favor da secessão, mas, devido à minha devoção aos direitos do Sul, eu considerei ser meu dever liderar os estados independentes. Brandy, como guia da Casa Branca, eu acredito que você saiba tudo sobre este lugar. Nós gostaríamos de achar que sim. Então me fale sobre esta sala. Este é o salão central da casa. Era aqui que os homens eram entretidos pelo Sr. Davis. Eles vinham para cá após o jantar, se sentavam, falavam sobre política, estratégia militar, fumavam charutos, bebiam e era como eles relaxavam aqui dentro. Eles faziam coisas de homens. Eles faziam coisas de homens. Este é o escritório da casa de Jefferson Davis. Foi aqui que ele realmente realizou a maior parte de seu trabalho. Ele tinha um escritório executivo e ter um escritório em casa não era comum naquela época. Mas para Davis era uma necessidade, pois ele era um homem muito doente. Por que doente? O que é que ele tinha? Bom, ele tinha nefralgia facial, dispepsia nervosa, insônia, artrite, reumatismo, vômitos e bronquite crônica. Ele tinha malária e febres devido à malária. Muitas doenças ligadas ao estresse e era um viciado em trabalho à moda antiga. Eu jamais me levantaria da cama, quanto mais administrar os Estados Confederados. Ah, ele era um homem e tanto. Esse é o homem, mas ele fica bem a cavalo. De Richmond, na Virgínia, minha próxima parada é em Charleston e Fort Sumter, na Carolina do Sul, que desempenharam um papel importante na declaração da guerra. Aqui fica a cidade de Charleston. Naquela direção fica Fort Sumter. E eu estou em Fort Johnson, onde foram disparados os primeiros tiros que deflagraram a Guerra Civil.
Para se chegar a Fort Sumter, há barcas que partem 3 vezes ao dia do porto de Charleston. Eu queria visitar um dos locais da Guerra Civil porque acho muito importante aprender a história americana. E pode-se aprender dos erros cometidos no passado. Nós discutimos a ideia acerca dos fatos cotidianos atuais e desta guerra em particular. E o que eu enfoco na sala de aula e o que eu ensino aos alunos é que ocorrem os mesmos temas, os mesmos motivos, as histórias. E nós devemos saber disso. Enquanto crescia a tensão entre o Norte e o Sul, muitos militares do Sul desalojaram propriedades do governo dos Estados Unidos, como arsenais e fortes, para fortalecer sua posição contra o exército da União, e Fort Sumter foi um desses lugares. John Bennebon, um entusiasta da Guerra Civil, concordou em me mostrar a ilha. Então, foi aqui que tudo começou? Foi aqui mesmo. Em meados do século XIX, Charleston se tornou uma das maiores cidades portuárias do Sul, um local-chave para entrega de suprimentos para o Sul. Fort Sumter era o baluarte da União, erguido aqui no porto para proteger Charleston. Entendi. Em resposta à eleição de Lincoln como presidente, a Carolina do Sul foi impulsionada a se separar da União. A Confederação, crendo que Fort Sumter era propriedade sua, exigiu a evacuação imediata das forças da União. O Major Anderson, comandante do Fort Sumter na época, se recusou a deixar o forte sem receber ordens de Washington nesse sentido. Após meses de negociações infrutíferas, Jefferson Davis finalmente deu ordem de atacar. Eles atiraram de Fort Moultrie, em Sullivan's Island. Eles atiraram lá de Cummings Point, em Morris Island. E também atiraram de Fort Johnson, em James Island. E havia até uma bateria flutuante ali no porto. Basicamente, foram atacados de todos os lados. E o Fort Sumter foi totalmente dizimado. 34 horas e mais de 3.000 assaltos depois. Anderson e suas tropas finalmente resolveram que era hora de evacuar. Mas ele não se rendeu. Nunca se rendeu. Mas ele foi embora. Ele se foi. Milagrosamente, não houve mortes e apenas um punhado de feridos. Eu acho que um cavalo foi morto em algum lugar por ali. Entretanto, o que aconteceu aqui foi o começo da Guerra Civil e de 4 dos anos mais sangrentos que os Estados Unidos já viram. E em um homem particular, isso causou um efeito profundo. Ele se tornou um dos maiores generais da história americana. Ele era o general Robert E. Lee. Eu servi o meu país respeitosamente por mais de 30 anos como membro do Exército da União. Embora eu tivesse nascido na Virgínia, eu era contra a secessão e os motivos duvidosos dos estados da algodão. Eu sempre fui contra a escravidão. E quando o Fort Sumter caiu, me ofereceram o comando do Exército da Nação, o posto mais alto que o general pudesse almejar. Entretanto, quando a Virgínia deixou a União, eu sabia que meu dever era para com meu estado de origem. Então, eu abri mão de meu posto e fui a Richmond oferecer meus serviços à Virgínia. Neste momento crucial da história, Abraham Lincoln soube que havia perdido seu melhor homem para Jefferson Davis, que colocou Lee no comando do Exército Confederado para enfrentar a União. Vamos esclarecer melhor. Os unionistas eram os caras de azul. Eles vinham do norte industrializado, tinham um pouco mais de dinheiro e seus uniformes eram bem feitos. Já os rebeldes confederados do sul eram os rapazes de cinza. Vinham de pequenas cidades agrícolas e tinham que montar seu uniforme da melhor forma possível. Às vezes até roubando os sapatos de soldados mortos. Carregar armas! 1000 metros! Uma mão para frente! Marchem! Durante a Guerra Civil, 175.723 jovens da Virgínia se alistaram para lutar no Exército Confederado, mal sabendo onde estavam se metendo. Fogo! Ai! Atenção! Que susto! Alto! Ai, isso é muito assustador! Fogo! Lee reuniu suas forças e as enviou para o norte da Virgínia, onde poderiam ficar cara a cara com os soldados da União na primeira batalha da guerra. Em uma viagem como essa, você vai cobrir uma distância bem grande. E um jeito legal de se fazer isso é de trem. É estranho, mas nos Estados Unidos, essa não é uma forma barata de se viajar, embora seja muito conveniente. Eu vou para Manassas, é a próxima parada da minha viagem.
Manassas foi o cenário da primeira grande batalha da guerra. E eu me encontrei com seu historiador Fred Hilby, que me deu informações sobre esse evento histórico. E uma das coisas mais interessantes sobre essa batalha foi que os reforços chegaram ao campo de batalha de trem. Em geral, as tropas tinham de marchar, às vezes até durante semanas. Aí elas ficaram cansadas, precisavam ser reajustadas. Desta vez, elas desceram do trem e foram direto para o campo de batalha. A pequena cidade de Manassas, na Virgínia, fica a apenas 42 quilômetros de Washington, D.C., e os dois lados reconheceram a sua importância estratégica. Em 21 de julho de 1861, 35 mil soldados da União marcharam de Washington. Seu objetivo era capturar a estação de trem onde nós desembarcamos esta manhã. Ela chamava Manassas Junction. A ideia deles era usá-la como base e marchar para o sul para capturar Richmond, a capital dos Estados Confederados. A União estava muito confiante, eles achavam que seria apenas um dia de batalha e a guerra estaria encerrada. Mas é claro que não foi. 22 mil soldados confederados tinham algo a dizer sobre isso. Centenas de espectadores, incluindo senadores e membros do Congresso, saíram de Washington para ver um verdadeiro show. Eles chegaram em carruagens, trouxeram cestas de piquenique e champanhe. Haviam vindo para uma festa. E como tudo se desenrolou? O general Jackson manteve a posição com aquelas armas ali, contra o forte assalto da União, até que os reforços do Vale de Shenandoah desceram daquele mesmo trem em que chegamos esta manhã e vieram ajudá-los. Jackson liderou um ataque que quebrou o assalto da União, fazendo-os voltar em pânico para Washington, levando com eles os pobres espectadores que haviam vindo para ver um show. É tão estranho. Acho que pode-se dizer que depois disso eles perceberam que iria ser uma longa guerra. E esta foi a batalha que deu nome a Stonewall Jackson. Isso mesmo. Enquanto ele segurava a linha de frente ali, outros líderes confederados olharam e disseram: Jackson está ali, como uma parede de pedra. E ele ganhou o apelido de Stonewall Jackson, uma lenda viva durante toda a guerra e mesmo até hoje. Sim, eu era um homem de Deus e muitos me consideravam fanático religioso. Entretanto, eu não temia ninguém nem mal algum. Eu era realmente destemido. Eu tinha reputação de vitorioso. Eu adorava a glória da batalha. Me chamavam de Velhos Olhos Azuis, pois no calor da batalha, os meus olhos se iluminavam. Durante 4 anos, ocorreram 384 grandes batalhas da Guerra Civil. Elas aconteceram em mais de 27 estados, em lugares no extremo sul, como Palmetto Ranch, no Texas, ou bem ao norte, como Kildare Mountain, em Dakota do Norte. A cerca de 210 quilômetros a sudoeste de Manassas, fica o local de outra batalha, no Pumpley Historical Park. Aqui você se vê voltando no tempo. Eu resolvi levar esta experiência a um novo nível. Então eu vim para Pumpley Park para me tornar soldado da Guerra Civil por um dia. Não pode ser muito difícil. Soldado McCormick, para frente e no centro, entrega de uniforme. Esquerda! O dia começa com alguns exercícios. A maioria dos soldados ficava inativa 75% do tempo. Eles estavam cansados de tantos exercícios e só percebiam sua verdadeira importância quando já era tarde demais. Soldado, o que você pensa que é isso? Eu disse que poderia descansar! Volte para as filas antes que eu mande amarrar e amordaçá-la! Certo, soldados? Vocês estão para entrar em combate. Vocês irão lutar por seus lares e suas famílias. Não tem problema sentirem medo, não tem problema ficarem um pouco apreensivos. E não tem problema se não entenderem direito o significado de todas as ordens. Foi exatamente por isso que os soldados da Guerra Civil passaram quando entraram no campo de batalha. Estou no meio de um combate e o inimigo está se aproximando. A barricada diante de mim é a única coisa que o segura na Bahia. Isso é o mais próximo que você pode chegar para imaginar como isso deve ter sido para aqueles jovens soldados. Fogo! Agora eu gostaria de demonstrar uma amputação para vocês. Temos algum voluntário? Soldado, por que você não vem até aqui? Agora nós temos de colocar este torniquete para parar o sangramento. A próxima coisa a fazer é deixá-la neutralizada. Incline sua cabeça para trás e nós vamos colocar clorofórmio aqui dentro.
E em alguns minutos você vai dormir e agora nós podemos realizar sua amputação. Primeiro pega-se a faca, fazemos uma incisão na pele, depois fazemos outra que vai atravessar todo o seu músculo. Depois pegamos a serra e cortamos o osso. O braço sai completamente. Ele é descartado e nós vamos fazer um tipo de primeiros socorros. Vamos costurar o que tiver sobrado da pele. E assim que ela acordar, será levada a um hospital. Totalmente horrível. Bom, 1 em cada 8 soldados vai ser ferido em uma batalha. E aí, esse vai ser o destino deles. 1 a cada 8? 1 a cada 8. Ufa! Bom, felizmente todo aquele sangue e violência não estragaram meu apetite. Eu ia adorar uma pizza bem grande ou então um pratão de torta. Mas será que eu posso comer um pouquinho mais? Isso é tudo que vai receber, soldado, nada mais. Mas eu tô morrendo de fome. Próximo. Não é um final de dia típico de um acampamento? É, no final de um dia de marcha, os soldados jogavam, ouviam e cantavam canções, contavam histórias e tentavam se entreter à noite, se conseguissem ficar acordados. Embora muitos rapazes fossem dormir direto depois de um dia inteiro marchando sem parar. Eu estou exausta. Mas, por sorte, esta aqui é minha tenda, então está na hora de eu ir para o meu alojamento e dormir um pouquinho. Ei, espera aí, o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Essa é a minha tenda. Olha, eu gosto muito de vocês, mas podem ir saindo daqui. Silêncio, fica calma, vai dormir. Uau, então tá, né? Bom, sabe, agora que eu pensei a respeito, isso deve ter sido, com licença, um verdadeiro, por favor, um verdadeiro pesadelo passar por isso. Você ficaria entediado, haveria doenças e morte. Desculpa, pode chegar um pouquinho pra lá? Ai, é sério, eu tô fedendo. Vai dormir. Eu tô cansada, eu tô com fome, sabe? Eles faziam isso por $16 por mês. É sério, vocês não iriam conseguir fazer eu me alistar. Com licença! Ai! Boa noite! Pra mim chega. Minha próxima parada me leva até uma pequena cidade na Pensilvânia, Gettysburg, que tem a reputação de ter sido o lugar mais violento e brutal na história da Guerra Civil. Por acidente, a cidade nortista de Gettysburg foi o cenário de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil. Assombrosamente, aqui morreram 11 soldados por minuto. Agora aqui é a sede de muitas atividades ligadas à Guerra Civil. Todo ano acontece em Gettysburg a Dungeons & Dragons Convention para satisfazer todos os entusiastas de jogos de guerra. Podem participar de 2 a 8 jogadores e o jogo pode durar até 8 horas. Eles jogam os dados, dão as cartas... Resgate recente. Inventam as jogadas, tudo em busca da vitória. Sabe, esta convenção não é só para os entusiastas da Guerra Civil. É um lugar onde você pode vivenciar um pouco da vida, do passado, do presente e do futuro. Digamos que você queira ser um viking, você pode fazer isso. Digamos que você queira ser um guerreiro Tsu, você também pode. Digamos que você quisesse ser um falangete do exército macedônio, também poderia fazer. Esta é a minha parte favorita da convenção. Este é um modelo completo de Gettysburg e os seus campos de batalha. É também onde aconteceu uma das piores batalhas. Foram mais de 50 mil mortes durante 3 dias. Foi um importante momento decisivo na guerra. Durante 3 dias, 70 mil soldados confederados lutaram contra 100 mil fortes oponentes da União. No terceiro dia, a União ainda estava em maior número que os confederados. A ordem final do general Lee foi que 15 mil novos soldados confederados fossem liderados pelo general de divisão Pickett. O ataque foi puro suicídio, quando os homens de Pickett marcharam em campo aberto para nunca mais voltar para a Virgínia. Não havia mais esperança. O pensamento de voltarmos derrotado parecia pintado em todos os rostos. E alguns dias se passaram. Eu acho que não vi nenhum sorriso. Quanto a mim, alguns dias se passaram.
foram os mais vazios da minha existência. Parecia que eu não tinha lembranças de passado, presente ou futuro. Após a derrota em Gettysburg, Lee entregou a sua demissão a Jefferson Davis, que se recusou a aceitá-la, deixando Lee no comando. A guerra continuou por mais 2 anos. Para a União, entretanto, aquele foi um momento decisivo para o resto da guerra. Após os 3 dias de batalha, Gettysburg foi deixada em ruínas. Os moradores foram deixados para enterrar ou cuidar de mais de 50.000 mortos, feridos e doentes. Alguns cadáveres nem foram enterrados, sendo deixados para apodrecer. Hoje em dia, Gettysburg é o lar de muitos fantasmas do passado. A Farnsworth Housing está entre as 10 hospedarias mais assombradas dos Estados Unidos. Esta é minha voz de hospedaria assombrada. Eu acho que é muito boa. Em todo caso, ela foi fundada em 1810 e durante a Batalha de Gettysburg, os confederados se apossaram dela. E você pode ver os 100 buracos de bala que marcaram a sua chegada. Dave. Sim? Você é o especialista em fantasmas residentes? Sou. Então me conta. O que está acontecendo nesta casa? Bom, nós temos 14 espíritos aqui na casa. Ah, é? De que nós sabemos. 14 que estão sabendo, mas... E quem são eles? Eles são... Ah, bom, nós temos um garotinho chamado Jeremy. Sei. Às vezes ele gosta de chacoalhar as portas. Tá. Às vezes não. Entendi. E nós temos Mary, que quer cuidar das pessoas e... Você ouviu isso? Você ouviu aqui? É, mais tarde a gente vai falar disso. Aquela porta ali balançou. Eu vou ver se tem alguém lá dentro. Não tem ninguém nesse quarto. Ai, sei lá, viu? Não sei não. Espera, eu vou te contar. Nós temos mais um que você deve Tá, e pra gostar. onde a gente Venha vai? por aqui. Vamos voltar lá pra baixo? Pronto, aqui está a senhorita Mega. Ah, que belo quarto. E é aqui que você vai dormir esta noite. E aqui está. Obrigada. Você tem sido um anfitrião devidamente assustador. Madame, foi um prazer assustá-la. Você deve ter andado conversando com a minha mulher. Cuide-se bem, Mega. Tá, tchau. Durma bem. É. Que cara interessante. Bom, aquele gato é extremamente interessante. E muito assustador, talvez até mais do que o fantasma. Mas olha o meu quarto. Tem uma cama de 4 colunas. Você tem degraus pra ir até a cama. Eu sempre quis dormir numa cama que tivesse degraus pra se deitar nela. Você tem umas recordações bacanas de Lincoln. Eu gostei, eu me sinto à vontade nesse lugar. Agora, se vocês me dão licença, eu vou me refrescar, porque pode ser que eu tenha visitas esta noite, se é que vocês me entendem. Os dois lados tinham fixação em tomar a capital do outro para encerrar a guerra. Com Washington a apenas 200 quilômetros de Richmond, batalhas como Fredericksburg, Petersburg e Manassas foram 3 das mais de 100 lutas travadas na Virgínia. Sternersville é um dos vários campos de batalha que você pode visitar. Ah, essa passou perto de mim! Ei! Isso é fogo! Sternersville foi cenário de uma das mais sangrentas e históricas batalhas. E eu vim aqui para assistir uma encenação da batalha e poder entender melhor a Guerra Civil. No começo de 1864, o general George Armstrong Custer, infame devido a seu envolvimento nas guerras indígenas, viajava pela Virgínia com uma pequena unidade de 1000 homens, incendiando e despojando tudo o que pudessem encontrar, inclusive plantações, moinhos e pontes. Pra trás! Pra trás! Em 1º de março, a cavalaria confederada encontrou-se com o general Custer e o forçou a voltar para o norte. Retroceder! Vamos! Embora a Batalha de Sternersville tenha sido apenas um pequeno combate, ela foi uma indicação da perda de vidas e derramamento de sangue nos campos de batalha da Guerra Civil por toda a Virgínia. Estima-se que 35.000 soldados da União e 95.000 confederados tenham morrido em combate. Mas não houve apenas morte e tristeza durante a guerra. E agora eu tenho o meu vestido e eu vou para o baile.
Durante a guerra, as mulheres da Virgínia usaram suas reservas de força e engenhosidade e frequentemente organizavam reuniões para levantar o moral, como esses bailes da Guerra Civil. Durante o apogeu do conflito, nenhum prisioneiro do campo de batalha era mais insultado que na prisão confederada, construída perto de Hendersonville, na Geórgia. Foi aqui que 45 mil soldados da União entraram. Naquela que viria a ser a prisão militar confederada mais infernal durante a Guerra Civil. Ela foi construída em 1864, quando as negociações sobre troca de prisioneiros dos dois lados não deram certo. Àquela altura, os prisioneiros dos campos de guerra tornaram-se uma necessidade. Este aqui era o maior, e aquela era a única forma de se entrar ou de sair. Construída para abrigar 10 mil prisioneiros, a certa altura havia 33 mil deles aqui. Nos 14 meses de existência da prisão, 45 mil soldados foram mantidos aqui. Desses, cerca de 13 mil morreram devido a doenças, falta de higiene, exposição, superpopulação, má nutrição e, mais frequentemente, diarreia. No final da guerra, morriam 100 homens por dia neste poço deplorável de crueldade desumana. Como seria o dia a dia aqui para os prisioneiros? Bom, o que nós estamos vendo agora são as barracas que os prisioneiros precisavam construir para se proteger dos elementos, do calor, do frio e da chuva. Infelizmente, apenas 1/3 dos prisioneiros tiveram a sorte de ficar nessas barracas. O resto deles ficava à mercê dos elementos como nós estamos agora. Suas rações consistiam frequentemente de 2 punhados de farinha de milho. A carne frequentemente estava muito contaminada. Quando eles conseguiam limpá-la e cozinhá-la, ela acabava sendo menor que um cachorro quente. Isso tudo parece muito cruel. Eram condições realmente muito cruéis. Este córrego era o suprimento de água potável dos prisioneiros durante seu cativeiro aqui. Entretanto, ele logo ficou contaminado porque os prisioneiros eram forçados a usar este córrego não apenas para beber, mas também para tomar banho e também foi usado muito tempo como latrina. Tá falando sério? Todas aquelas pessoas? Todas aquelas pessoas. Ah, minha nossa. Jesse Perrine, Gabriel Constance, Samuel Zwilling. Esses são 3 dos 13 mil homens enterrados aqui. Um dos prisioneiros, Torrance Atwater, chegou a fazer uma lista de todos os que morreram aqui. E uma prova de sua dedicação é que quase todos os túmulos têm nome. O cemitério agora serve como monumento comemorativo de todos os prisioneiros da guerra americanos da história da nação. A tranquilidade hoje de Hendersonville esconde o horror infinito e a privação sofridos pelos que foram aprisionados e funciona como lembrete daqueles que pagaram o preço por suas crenças. Em março de 1864, o general Ulysses Grant da União recebeu o comando de todos os exércitos do Norte. Sob sua liderança, a União obteve diversas vitórias nos 12 meses seguintes. Quando menino, foi um desapontamento para os meus pais, pois sempre preferi os cavalos a estudar. Eu era um fracasso, até que entrei para o exército e aprendi sobre combate, estratégia e táticas no México, lições que viriam muito a calhar mais tarde na vida. Quando nossa guerra civil começou, eu jamais teria imaginado que em 3 anos viria a ser o comandante de todas as forças da União e que em 7 anos eu seria o 18º presidente dos Estados Unidos. Com o fim da guerra se aproximando, algumas das grandes vitórias da União ocorreram em Chattanooga, no Tennessee, na campanha de Atlanta, na Geórgia, e em Cedar Creek, na Virgínia. Justine Shapiro segue para os campos de batalha de Cedar Creek para assistir à representação anual desta vitória crucial da União. Isso é mesmo incrível! Esta é uma representação de uma das batalhas mais importantes da Guerra Civil, a Batalha de Cedar Creek. Há mais de 5.500 pessoas aqui. Artilharia, exército, cavalos, canhões, tendas de amputação. E este é o verdadeiro campo de batalha. Esses atores levam isso muito a sério.
Os detalhes são impecáveis, dos uniformes aos utensílios, das armas aos relógios. Às vezes até há casamentos da Guerra Civil. Para muitos, esta é uma forma de vida e tudo tem que ser perfeito. Hoje está programada uma guerra sangrenta. Os confederados representando os estados do sul, liderados pelo general Jubal Early, contra o norte, o exército Yankee da União de Lincoln, liderados pelos generais George Custer e Philip Sheridan. Os confederados pegaram os Yankees em um ataque surpresa, mas o exército da União usou seu maior número para vencê-los. Às 4 da tarde, o contra-ataque havia começado e o exército confederado desmoronou. Havia mais de 50 mil homens envolvidos e ocorreram mais de 8 mil mortes. Os Yankees seguiram destruindo as plantações do vale sem misericórdia, destruindo suprimentos tão necessários ao exército confederado. No começo de 1865, os confederados batiam em retirada, sem suprimentos e sendo perseguidos pelo exército da União. O final estava próximo e foi em Appomattox, perto de Richmond, que as últimas armas foram disparadas. Lee chegou aqui em Appomattox em 8 de abril. Ele tinha menos de 30 mil homens famintos e cansados. O general Grant tinha 60 mil soldados bem alimentados e bem equipados. Após um combate, o general Lee fez uma tentativa final de retirada. Após uma escaramuça na manhã de 9 de abril, ele percebeu que não havia esperanças e mandou uma mensagem ao general Grant com uma bandeira de trégua, pedindo para se render. Meus homens estão vivendo nos últimos dias, principalmente de milho seco, e estão precisando muito de rações e forragem. Supondo que eu lhe envie 25 mil rações, acha que seria uma quantidade suficiente? Sim, eu creio que será o bastante. Na vitória, o general Grant foi inesperadamente generoso e concordou com vários pedidos do general Lee relacionados com o bem-estar de suas tropas. Eu acho que Lee sentiu um grande alívio pelos termos de rendição terem sido tão generosos. E fica evidente, em certo ponto, que Lee pressiona Grant pedindo um pouco mais. É mesmo? E Grant concede. Verdade? E por que o Grant teria sido tão generoso? Ele era basicamente um tipo de pessoa modesta e correta. Como oficial de comando, seu trabalho era derrotar o inimigo o mais depressa possível. Esse era o fim da guerra. Ele havia realizado aquilo em sua carreira. E agora seu trabalho era estabelecer as bases para que o país voltasse a ser os Estados Unidos da América. Ah, tá. Então ele não queria causar mais má vontade. Não. Exatamente o contrário. Entendi. Bom, eu já estou no fim da minha viagem pela Guerra Civil, mas voltei a Gettysburg para celebrar um dos dias mais importantes do calendário aqui, é o Remembrance Day, o dia em que eles honram todos que morreram em batalha. Mais de 5 mil atores dos dois lados da guerra se reúnem para reviver os passos que seus ancestrais devem ter dado ao marchar para a batalha. E para muitos, para a morte certa. Foi neste dia, 19 de novembro de 1863, que o presidente Lincoln veio ao Gettysburg para oficialmente enterrar e lamentar os homens da União que haviam morrido aqui. Ele aproveitou a ocasião para proferir um discurso bem curto, mas muito poderoso. Foram apenas 272 palavras e, de alguma forma, ele conseguiu transformar os horrores da Batalha de Gettysburg em um símbolo do sacrifício da guerra. Há exatamente 87 anos, neste continente, nossos antepassados doaram ao mundo uma nova nação, concebida na liberdade e baseada no princípio de que todos os homens foram criados iguais. Estamos hoje envolvidos em uma grande guerra civil, que provará se esta nação ou qualquer outra nação deste modo concebida pode perdurar. Encontramos-nos num dos grandes campos de batalha. Somos descendentes diretos dos veteranos. Descendentes diretos? Qual parente foi seu? O meu tataravô. O seu tataravô? Meus 2 tataravôs estiveram na Guerra Civil. E o meu foi um bisavô, foi... Puxa, isso é incrível. E ele sobreviveu. Ele e meu tio-avô se alistaram juntos, lutaram juntos e voltaram juntos para casa, felizmente.
O meu tataravô foi ferido no primeiro dia de batalha e continuou ali no campo até que a batalha acabasse. Ele foi resgatado, na verdade, no 5º dia, e porque ficou lá deitado sem nenhum cuidado médico, como ele estava nas mãos dos confederados, a ferida infeccionou e a perna dele foi amputada. Nós viemos ao Remembrance Day para lembrar dos homens que lutaram e morreram por uma causa em que eles acreditavam muito. Isso me dá arrepios. Me dá mesmo. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Cabo William H. Myers, Companhia e 62º. Major W. G. Lowry, 26º. No fim do dia, uma vela é acesa por cada soldado enterrado no cemitério de Gettysburg, para que a lembrança daqueles que deram suas vidas jamais seja extinta. Capitão A.G. Schofield, Companhia A, 140º. Thomas D. Allen, Companhia A, 157º. Sargento Philip Puckins, Companhia F, 143º. Foi um tributo lindo e comovente. Sabe, quando eu penso a respeito, o verdadeiro custo da guerra deve ser medido pelos milhões de vidas que ela mudou. Mais de 600 mil homens morreram. E houve um número muito maior de feridos. Foi, na verdade, uma tragédia de proporções nacionais. Entretanto, uma coisa extremamente positiva resultou disso: a abolição da escravatura. A nação foi forçada naquele momento a questionar o que significava ser americano. E apesar dos 4 anos de derramamento de sangue e ódio, os unionistas e os confederados conseguiram se juntar e formar os Estados Unidos da América. Versão brasileira, Clone.